Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Mesmo que vença alguém e se contente por isso, se não vencer a si mesmo, não fará sentido algum. Verso Nissen Shonin número 3277. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Hoje nós vamos aprender um novo capítulo do Sutra Lotus. Até a semana passada, por 3 semanas seguidas, nós aprendemos
sobre o 12º capítulo do Sutra Lotus, o Daibadatta, o Devadatta. Foi um capítulo muito importante em todo esse desenrolar dos ensinamentos, porque ele contém uma das principais afirmações que fundamentam as 3 pilastras do Sutra Lotus, que é a iluminação dos orgulhosos. Orgulhosos são aquelas pessoas que acham que são o que não são, achar ser o que ainda não é, achar ter feito o que ainda não foi feito. Essas são as pessoas orgulhosas. A iluminação, ela foi afirmada até mesmo para esse tipo de pessoa. Isso no início do Sutra Lotus, e nesse capítulo 12º do Daibadatta, que nós aprendemos até a semana passada, as principais afirmações foram a do maligno, também pela natureza búdica, poder concretizar, atingir a iluminação, tanto que houve o prenúncio para o Daibadatta também, apesar de ser o símbolo da maldade, da malignidade. O Buda anunciou que após a prática do caminho de Bodhisattva, vida após vida, que esse Daibadatta se regeneraria e por fim ainda concretizaria a iluminação. Isso nada está perdido. A partir do momento que nós despertamos a fé e associamos essa fé à prática e oração do Namu-myoho Renge-kyo, tudo é possível de se transformar. E a terceira pilastra, sustentada neste capítulo da Daibadatta, é a iluminação da mulher, que até então em tantos outros sutras, em tantos outros ensinamentos de várias outras doutrinas, não era considerado. É válido ressaltar que a malignidade é colocada como uma estupidez e muitas vezes uma característica masculina, enquanto que a feminilidade muitas vezes é colocada como um apego demasiado, o que caracteriza a dificuldade da mulher atingir a iluminação. Mas tudo isso, pela profundidade e alto nível de compaixão do Sutra Lotus, não só é superável, como também essa superação, essa possibilidade, ela foi comprovada no Sutra Lotus. Em alguns, existem 6 modelos de estrutura de Sutra Lotus. Nós seguimos a estrutura do Sutra Lotus traduzida pelo Kumarajiva, né, e ela demonstra a estrutura do Sutra Lotus como 28 capítulos. No entanto, em algumas estruturas de Sutra Lotus, este 12º capítulo ele é absorvido no 13º, portanto, em alguns raros modelos, o Sutra Lotus ele é composto por 27, por causa do agrupamento deste 12º e 13º capítulo. Na nossa abordagem, esses capítulos são separados. E o capítulo que hoje nós aprendemos é o capítulo 13, Dedicação Corajosa, o penúltimo capítulo, antes de finalizarmos a pregação da primeira metade do Sutra Lotus. O Sutra Lotus é composto por 28 capítulos, sendo a primeira metade os primeiros 14 e a segunda metade os demais 14 capítulos. O conteúdo da pregação é bastante diferente na primeira metade em relação à segunda. E nós estamos nos aproximando da finalização da primeira metade, já dentro de um
contexto de expansão. Desde o capítulo 10, Orador Sacro do Dharma, é que já vem sendo direcionado à prática expansionista. Ou seja, o que vai elevar o grau do praticante a um grau de bodhisattvas e favorecer não só o acúmulo de virtudes, como também a concretização da iluminação. A iluminação ela só pode ser concretizada, considerada a partir do momento que a pessoa ou que o praticante se desprende de saciar somente as suas próprias vontades, se elevar apenas na sua própria prática para avançar na prática impessoal e alheia. Isto é, fazendo com que outras pessoas também venham a praticar os ensinamentos. Só que, neste 13º capítulo, intitulado Dedicação Corajosa, nós aprendemos o quê? O próprio título do capítulo já diz, Dedicação Corajosa. Nós temos que partir para a prática alheia, incentivar as outras pessoas a fazerem também. Só que isso não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil. E nós vimos isso no capítulo anterior. No decorrer da prática, o próprio Buda, ele se encontrou com Daibadatta, sofreu muitas outras menores perseguições. Vivemos rodeados de maldades, estupidez, apegos, e isso dificulta ao extremo o êxito, a dedicação da prática. É por isso que nós precisamos ser determinados e corajosos. Então esse teor ele será ressaltado neste 13º capítulo, Dedicação Corajosa, do Sutra Lotus. A missão que todos prometeram ao Buda se dedicar é a missão de expansão. E essa missão de expansão, ela deve ser cumprida ao extremo. O título deste capítulo em japonês é Kanji Hon. Ao pé da letra significa incentivar as pessoas a praticarem. Dedicação corajosa significa o quê? Incentivar as pessoas a praticarem os ensinamentos de Buda. Sempre que nós iniciamos o nosso programa, nós oferecemos, realizamos a oração de penitência. Aquela que começa da seguinte forma: para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada. É exatamente esse trecho aqui. Devotar-me-ei. A partir deste momento em que a dedicação corajosa é pregada, esse devotar-me-ei, ele passará a ser praticamente impessoal, na sua totalidade. Tudo que a pessoa dedicar e realizar dentro da sua prática, ela vai canalizar para propagação do Dharma Sagrado do Sutra Lotus, porque ela sabe que é exatamente isso que vai beneficiar diretamente ela e tantas outras pessoas. É uma prática considerada completa. Mas pensemos, se praticar sozinho já é difícil. Nós encontramos vários empecilhos, obstáculos no dia a dia para praticar a fé. Dia de sol, está calor. Dia de frio, hoje não dá para fazer porque está frio. Quando não faz muito calor, nem muito frio, então agora eu estou cansado. Se não está com calor, nem com frio, nem cansado, é que eu estou gripado. Em cima de tudo isso também pode vir o quê? Hoje eu não estou com vontade.
Hoje eu não quero fazer, e por aí vai. Até mesmo a prática pessoal, ela possui inúmeros bloqueios. E se praticar sozinho já é difícil. Imagine incentivar alguém. Em especial se esse alguém é alguém que não quer. Como seres do mundo atual, dessa era Mapô em que nós vivemos. Por isso é que nós precisamos ser dedicados, ser corajosos. Porque para incentivar alguém que não está a fim de praticar é difícil, mas é nobre. E ainda por cima, neste capítulo, o Buda prega: não basta incentivar essa pessoa a fazer apenas 1, 2, 3 vezes. Esse incentivo é para que alguém pratique sem parar, para sempre, eternamente. Ou seja, se nós não nos entregarmos totalmente a essa prática, ela não se concretizará. É importante termos essa consciência devota, impessoal e determinada. Principalmente porque agora já estamos no 13º capítulo. Logo, nós entraremos no trecho primordial do Sutralotos. Nós estamos ainda nos 14 primeiros capítulos que caracterizam os ensinamentos provisórios. E até mesmo dentro desse trecho, a importância da expansão da impessoalidade na prática, ela já é enfatizada. Praticar sozinho, nessa altura do campeonato, já não faz mais sentido algum, pela necessidade da manifestação, de manifestar a compaixão. A minha prática, ela deve servir para alguma coisa. Servir para o que então? Para demonstrar que eu sou verdadeiro, e eu só sou verdadeiro pela capacidade que eu demonstro de manifestar a minha compaixão. É esse o foco que o Sutralotos ele coloca para o praticante. Tem outro detalhe também, que nós aprendemos neste capítulo do Sutralotos, é sobre essa forma impessoal de levar a propagação e expansão do Dharma Sagrado como a maior forma de bênção que se tem para receber e oferecer. É que essa forma de pregação, que essa forma de dedicação corajosa, ela não é impositiva. Pelo teor das palavras de Buda, as respostas e palavras claras dos discípulos durante essa pregação demonstram a determinação liberal e espontânea de quem escutou os ensinamentos. Ou seja, os discípulos e seguidores de Buda, logo ao escutarem os ensinamentos de Buda, eles se determinaram a colocá-los em prática por espontânea vontade. Isso significa que a convicção e certeza que eles tinham do tamanho benefício que eles receberiam diante dessa prática, fora a alegria que eles sentiriam em praticar, era imensa. Ou seja, não há nenhum tipo de vacilo e titubear. Pelo contrário, dedicação corajosa significa total entrega. Neste capítulo também, dedicação corajosa, nós temos novos personagens, e dessa vez agora são personagens mulheres, personagens femininas, que recebem o prenúncio da iluminação.
pela história de Buda, muitos de nós conhecemos a tia de Buda, Mahapradyapati é o seu nome. Neste 13º capítulo, Buda concede o prenúncio da iluminação à sua tia, agora já com o nome de monja, Kyodonni, e também a sua princesa, a sua esposa, Yashodhara, que depois de o Buda ter partido do castelo, iniciado o seu período de peregrinação para concretizar a iluminação, ele havia deixado a sua vida palaciana, e agora tanto a sua tia, ou seja, a sua mãe de criação, e a sua princesa, essas duas pessoas já haviam se tornado monjas e agora recebiam o prenúncio da iluminação. A monja Kyodonni foi a madrasta de Buda, quem o criou após a sua mãe Maya ter partido deste mundo após o 7º dia do seu nascimento. E a sua princesa, sua ex-mulher, que se tornou monja após a morte do seu pai, Jobonno. Ambas eram super dedicadas à prática religiosa e seguiam piamente os ensinamentos de Buda. Mas fica uma pergunta no ar. A pergunta que fica é a seguinte: se essas duas nobres mulheres eram tão dedicadas assim, por que só receberam o prenúncio da iluminação tão tardiamente assim? Muitas pessoas receberam o prenúncio da iluminação em capítulos anteriores. Nós estamos já há mais de 40 e tantos anos de pregação de Buda, e no 13º capítulo do Sutra Lotus. Por que só agora, neste capítulo? Isso porque eram parentes de Buda. Isso enfatiza a importância e ao mesmo tempo a dificuldade de converter a própria família. Hoje em dia existem muitos líderes religiosos que sequer conseguem converter suas esposas e filhos, e muito menos colocá-los na linha. Então, esse prenúncio da iluminação, essa conversão e iniciação da sua tia, da sua esposa ao caminho sacerdotal e concretizar a prática até chegar ao ponto de receber o prenúncio da iluminação, mostra o quanto Buda foi venerado por todos e principalmente também pela sua própria família. Nessas alturas, no meio da multidão da assembleia que recebia os ensinamentos de Buda, surgiram os Bodhisattvas, Yakuon e Daigyosetsu. Os dois Bodhisattvas que já fizeram parte desse cenário que nós apresentamos até agora, eles surgiram perante o Buda e se manifestaram da seguinte forma: ó nobre Buda, por favor, fique tranquilo, após a sua partida, deixe a expansão do Dharma sagrado por nossa conta. Prometemos expandir e propagar amplamente o Sutra Lotus. Esclareceram que no mundo após Buda, as pessoas seriam muito mais mesquinhas, que não teriam tanta iniciativa para fazer coisas boas, e quando fizessem, ainda exigiriam recompensa. Mesmo neste mundo assim, decadente e cheio de obstáculos para se propagar o Dharma, nós nos esforçaremos para pregar e propagar o Sutra Lotus em nome do nobre Buda. Uma expressão e manifestação digna de nobres discípulos que
incorporaram verdadeiramente o espírito que o Buda estava tentando transmitir nesse capítulo, que é a dedicação corajosa e a plena determinação para que todos pudessem dar cabo no objetivo de vida e prática ascética. E também demonstraram o sentimento respeitoso de levar um pouco de tranquilidade e paz de espírito para que o Buda lhes permitisse dar continuidade nessa nobre missão de expansão e pregação do Dharma Sagrado iniciada por Buda. Agora eles começam a entender que essa missão é deles e pagarão o preço que fosse para dar cabo e concretizar esta nobre missão de pregação e propagação dos Sutralotos. Na semana que vem, nós vamos continuar este capítulo, Dedicação Corajosa, agora a partir da determinação que cada um colocou diante Buda, de sequer poupar a própria vida, ou seja, para cumprir a missão de expansão do Dharma Sagrado, eles estão dispostos a pagar o preço mais alto que existe, que é com a própria vida. Hoje nós vamos aprender mais uma vez a respeito do 13º capítulo do Sutralotos Kanjihon, Dedicação Corajosa. É um capítulo que faz parte do final da primeira metade do Sutralotos. Como aprendemos, o Sutralotos, que é o principal sutra pregado por Buda, o objetivo de todas as pregações de Buda na Terra foi o Sutralotos. E ele agora está prestes a completar a primeira metade dessa sua mais importante pregação de vida. Dedicação Corajosa é o capítulo em que os principais bodhisattvas começam a fazer os respectivos juramentos para propagar e expandir o Dharma Sagrado no mundo após a partida de Buda. Na verdade, Buda já vem preparando há muito tempo todos esses bodhisattvas, devotos e seguidores, para que eles dessem continuidade na propagação do Dharma após a sua extinção. E de fato, agora começa este grande momento para cada um se dedicar, oferecer um verdadeiro juramento. Ocorre que não basta simplesmente querer. É preciso se encorajar. É preciso ser encorajado. Pois, se a cada momento importante de dificuldade, se cada um se acovardar, nunca conseguirá colocar em prática este tipo de ensinamento. Dedicação corajosa é um ensinamento, é um capítulo que oferece o ensinamento para cada um poder dar cabo do seu juramento. E para isso é importante encontrar em todas as etapas da vida algum motivo para se encorajar cada vez mais. É um tipo de ensinamento que exige desprendimento do praticante que, por sua vez, no mundo de hoje, não é nem um pouco desprendido, tal como a característica da nossa época também é. Dificuldades ocorrem constantemente. É mais fácil cada um encontrar motivo para desistir, largar de fazer aquilo que é bom e que é sagrado, do que encontrar motivos para continuar. Na semana passada, avançamos neste capítulo até a parte em que os discípulos de Buda prometeram
não poupar a própria vida. É o auge de todos os juramentos que possa existir. Em troca de alguma coisa, oferecer algum outro objeto, algum outro tipo de esforço limitado, é algo médio, intermediário. Mas prometer algo e legitimar essa promessa oferecendo a própria vida é algo sublime. E esse juramento, essa promessa, ela havia sido feita pelos Bodhisattvas Yakuo e Daigyōsetsu. E lembremos de passagem que este juramento de não poupar a própria vida, feito por esses Bodhisattvas, ele foi muito bem lembrado e enfatizado durante toda a vida do grande mestre Nichiren Daibosatsu, que muito utilizou essas mesmas palavras do Sutra Lotus. Em japonês, são as palavras que dizem da seguinte forma: Fujishaku Shinmyo, não poupar sequer a própria vida. E existe uma passagem famosa na vida de Nichiren Daibosatsu que fundamenta que de fato ele realmente não poupou a sua própria vida por várias vezes e compreendeu a sua vida de acordo com a leitura que ele havia feito do Sutra Lotus. Certa vez, quando Nichiren Daibosatsu teve o seu templo invadido por samurais que queriam prendê-lo, ele havia dado início à grandiosa expansão do Dharma e, acusado falsamente por inveja das outras pessoas, dos outros monges que o denunciaram falsamente, vários samurais, centenas na verdade, invadiram o seu templo e o agrediram com o rolo de pergaminho do Sutra Lotus que encontrava em sua mesa. Os samurais entraram no templo de Nichiren Daibosatsu, pegaram o primeiro rolo de pergaminho de ensinamentos que se encontrava na mesa de Nichiren Daibosatsu e bateram nele, bateram na cabeça dele. O mestre Nichiren Daibosatsu intuitivamente percebeu que o rolo que bateram na cabeça dele era o quinto rolo. Era o volume de pergaminho com o qual tinha sido agredido, era exatamente onde constava que seria agredido e assolado pelos 3 poderosos inimigos e que, portanto, deveria resistir. Por isso esse capítulo marcou tanto também o nosso grande mestre de Nichiren Daibosatsu. Consta que passaremos por dificuldades em vários momentos da vida e que, principalmente nesses momentos, pela fé que nós temos, nós precisamos resistir. E Nichiren Daibosatsu foi agredido exatamente com um rolo de pergaminho que constava esse ensinamento. Ele entendeu, portanto, que era para ele se encorajar mais ainda, se fortalecer mais ainda, porque aquilo era ainda apenas uma provação. É assim que se lê o Sutra Lotus, fisicamente, pelo próprio corpo, e o coloca em prática diante dessa forma primordial de compreensão. E voltando ao Sutra Lotus, neste momento, logo após o juramento que esses bodhisattvas fizeram de expandir o Dharma sagrado na era pós-Buda, aqueles outros discípulos que nós aprendemos no 8º capítulo, os 500 discípulos, e no 9º capítulo, mais outros 2.000 discípulos, o prenúncio que fora feito a vários outros milhares de discípulos. Esses discípulos que ali se encontravam ainda, participando naturalmente da cerimônia, junto com tantos outros, totalizando 8.000 discípulos,
diante de Buda, prometeram propagar o Dharma em outras terras, já que as pessoas deste mundo, Sarra, seriam pessoas arrogantes, incrédulas e negligentes. Eles sabiam que a missão nesse mundo Sarra, nessa terra, seria demasiadamente difícil para eles. Então eles prometeram expandir em outras terras e deixaram a expansão neste nosso mundo Sarra para alguém de maior capacidade. Neste momento também, a mãe de criação de Buda, a sua tia, Maha Pradyapati, ou também, como é chamada de Kyodommi, junto com outras 6.000 monjas, se levantaram, cumprimentaram e fitaram o Buda sem pronunciar sequer uma só palavra. Aguardavam respeitosamente por algum pronunciamento de Buda. Foi quando Buda pronunciou: "O que as preocupa tanto? Será que vocês pensam que não pronunciarei a iluminação para vocês? Certamente que todas, assim como todos, se dedicarem ao caminho de Bodhisattvas, certamente atingireis a iluminação. Não se preocupem, pois todas, por este sutra, por esta salvação, estão asseguradas." Neste momento, também outra mulher, aquela que fora a esposa, princesa de Buda e mãe de Ragora, seu filho, um dos 10 mais notáveis discípulos, chamada Yasodhara, neste momento, ela se sentiu um pouco excluída. Ela se sentiu carente de um pouco mais da atenção de Buda, pois ela necessitava de uma concessão, de um prenúncio mais próximo, nominal, tal como Buda o fez à sua mãe de criação. No entanto, Buda, com seus poderes divinos, leu o sentimento de Yasodhara e também a sua ex-princesa concedeu o prenúncio da iluminação pessoalmente. Sendo assim, todas as monjas extremamente dedicadas, pois essa era uma das principais características das monjas, dedicação, elas até mesmo colocavam em prática muito mais mandamentos do que os homens. Os homens, os monges da época, de um modo geral, eles se dedicavam e cumpriam 250 mandamentos. São muitos mandamentos. E seguiam todos esses mandamentos à risca. A prática ascética é de fato algo muito rigoroso, que deve ser levado à risca e com muitos detalhes. Cada ato de transgressão que era percebido naquela época se tornava o novo mandamento a ser seguido. Mandamento é algo que é para ser feito ou algo que é proibido de ser feito. E eram vários os mandamentos enumerados. Para homens, 250 mandamentos. E para as mulheres, 348. Praticamente 100 mandamentos a mais. Ou seja, a prática ascética dedicada pelas mulheres era mais rigorosa, era mais detalhada. Sendo que a prática desses mandamentos poderiam chegar até o número de 500 mandamentos. E dentre todas essas seguidoras, as principais, as mais hábeis e dedicadas eram
essa mãe de criação de Buda, Kyodomi, e a sua princesa, né, Yasodhara. E elas se sentiram profundamente gratificadas e felizes. E assim como todos os outros discípulos e bodhisattvas, também prometeram expandir o Dharma sagrado em outras terras. O fato de Buda ter demorado para prenunciar a iluminação à sua madrasta e esposa também deve-se ao fato de serem parentes próximas, pois nós já estamos no 13º capítulo do Sutra Lotus. Vários outros arhats, discípulos, bodhisattvas, receberam o prenúncio da iluminação, e pessoas tão próximas como essas senhoras ainda não haviam, e apesar da profunda dedicação, ainda não haviam recebido o prenúncio da iluminação. Mas isso também deve-se ao fato de serem parentes próximos. Ao invés de preferenciar a sua própria família, preferiu ser igual, como fora para todos, e não antecipar o prenúncio aos seus membros familiares, pois o prenúncio da iluminação, a própria iluminação, não tem nada a ver com laços sanguíneos, familiares ou do tipo. A iluminação, ela só depende da virtude acumulada pela prática ascética, pela prática da fé. Tanto a sua madrasta como a sua esposa eram pessoas extremamente dedicadas no cumprimento de tantos mandamentos, e dentre todas as mulheres foram as primeiras a receberem a concessão da iluminação. Isso também torna este 13º capítulo mais importante ainda, e encorajou ainda mais todas as outras mulheres. Se no capítulo anterior, 12º, a filha do rei dragão, Ryūnyo, havia recebido o prenúncio, agora uma mulher normal recebera o prenúncio. É algo extremamente muito sagrado, pois em várias outras doutrinas a mulher era desmerecida e, por fim, não recebiam esse prenúncio da iluminação. Somente no Sutra Lotus é que essa fundamentação acontece. E isso é maravilhoso. E continuando, neste 13º capítulo, o que mais é enfatizado é a determinação de expandir. Buda aguardava por essa demonstração de todos os participantes dessa assembleia. Neste momento da pregação, Buda olhava profundamente o coração de todos os bodhisattvas e verificou em todos eles o estado de Ayui-oti. O estado de Ayui-oti é o estado de não regressão, de não regredir mais na prática. É o estado de alguém que jamais apostata, jamais desiste, independente do tamanho da dificuldade que possa acontecer. Buda notou no coração de todos esses bodhisattvas que participavam da sua assembleia que eram verdadeiros devotos. De fato, seriam aqueles que propagariam o seu Dharma da iluminação. No entanto, apesar de esses nobres devotos bodhisattvas já terem solicitado a ordem de expansão a Buda, o Buda ainda não havia respondido o pedido da ordem de expansão
que eles haviam feito no início deste capítulo. E em relação a essa ordem direta de Buda, que para eles precisava acontecer, todos se encontravam apreensivos, sem saber o que poderiam fazer. Afinal, todos eram bodhisattvas, e um bodhisattva, ele tem essa necessidade de propagar e expandir o Dharma sagrado. Era a prece primordial de todos eles, a de expandir o Dharma sagrado. Por isso, indagaram novamente o nobre Buda. Ó nobre Buda, após o vosso nobre regresso, prometemos expandir o Dharma sagrado, o Namu-myoho Renge-kyo, por todas as 10 direções. Faremos com que as pessoas aprendam e pratiquem corretamente o Dharma, a fé de um modo correto. Isso dever-se-á a vossa nobre força divina. Portanto, nos proteja em nossa missão. Essa investida, essa afirmação levada a Buda por esses nobres bodhisattvas também se tornou muito famosa pelo trecho que compreende: faremos com que as pessoas aprendam e pratiquem corretamente o Dharma. Isto é, aprender e praticar corretamente o Dharma significa levar à prática, dar cabo da prática, exatamente tal como o Buda ensinou, tal como ele detalhou, sem nenhum tipo de mistura, de um modo totalmente puro. Mistura significa inserir os próprios pensamentos, razões, egoísmos, no momento em que vai compreender a prática, os ensinamentos, ou colocá-los em prática. Isso é fatal. A prática do Dharma sagrado só pode se tornar viável a partir do momento em que esta fórmula é aplicada. E diante dessa promessa, dessa forma de promessa desses bodhisattvas, o Buda começa então a ordenar a expansão a esses nobres bodhisattvas, pois eles já demonstraram que não é pelo próprio ego, que não é os próprios pensamentos que eles vão expandir, mas sim, acima de tudo, única e exclusivamente o Dharma sagrado de Buda. No entanto, Buda, antes de iniciar as suas ordenações, as suas missões aos nobres bodhisattvas, para que eles dessem início a uma grandiosa expansão após a sua extinção, Buda ainda definiu, ele dará algumas dicas em relação aos cuidados que eles devem tomar. Isso nós aprenderemos na próxima semana, pois existem os 3 poderosos inimigos. O Buda vai avisar que é importante que haja determinação, mas que tomassem cuidado com certos tipos de inimigos, com certos tipos de venenos. E depois de alertá-los a respeito dos perigos, das dificuldades que eles encontrariam em suas missões de expansão, Buda começa a encaminhar todos esses bodhisattvas para darem cabo da sua prática de expandir o Dharma sagrado, né? Mas essas ordenações, esses cuidados, nós passaremos
na próxima semana em nosso programa Despertar Budista. Bom, nós ainda estamos aprendendo sobre o 13º capítulo do Sutra Lotus. O 13º capítulo é o capítulo Dedicação Corajosa, Kanjihon. Hoje nós finalizaremos este importante capítulo do Sutra Lotus que incentiva a prática progressiva e avançada. Justamente por quê? Porque faz parte do trecho de pregação do Sutra Lotus que diz respeito à expansão. E também é o penúltimo capítulo que compreende a primeira metade do Sutra Lotus. A partir da semana que vem, nós entraremos no último capítulo, que seria o 14º, o último capítulo da primeira metade do Sutra Lotus. Eu posso dizer que logo nós vamos entrar na segunda metade do Sutra Lotus, que corresponde à parte primordial. A segunda metade do Sutra Lotus, na verdade, é onde se encontra o real intuito da pregação de Buda. Mas isso, naturalmente, não desmerece tudo que foi pregado até agora. A primeira metade, como nós já bem aprendemos, é chamada de caminho provisório. E a segunda metade de caminho primordial. Ou seja, uma existe em função da outra. A principal conotação deste 13º capítulo que nós aprendemos hoje é que não podemos nos acovardarmos diante dos obstáculos e, acima de tudo, precisamos continuar avançando, desafiando todas as circunstâncias sem jamais apostatar, ou seja, sem jamais desistir do objetivo principal, que é praticar o caminho de Bodhisattvas, praticar a fé e concretizar a iluminação mútua. Neste momento da pregação, isto é, lembrando o que nós aprendemos até agora, logo após a mãe de criação de Buda e esposa receberem o prenúncio da iluminação, levantaram-se dos assentos nobres bodhisattvas. Bodhisattvas do tipo Ayui-oti. O que significa bodhisattvas do tipo Ayui-oti? São bodhisattvas que, por circunstância alguma, desistem da prática. Existem vários tipos de praticantes e devotos, mas o mais avançado tipo de devoto e praticante é o Bodhisattva. E dentre esses Bodhisattvas, o Bodhisattva ele é considerado o Ayui-oti. Ele é chamado de Bodhisattva porque é alguém que já não mais regrede na prática. Ele não desiste por circunstância alguma. Esses Bodhisattvas Ayui-oti, diante de Buda, haviam prometido expandirem o Dharma sagrado caso recebessem uma nobre missão de expansão de Buda. Mas, no entanto, em relação a eles, o Buda não se pronunciou. O Buda foi dando seguimento à pregação, foi avançando a sua prédica, mas, no entanto, não pronunciou uma missão definida para esses bodhisattvas que haviam se colocado à disposição. E esse fato os preocupava. Preocupava por quê? Preocupava porque, já que eles também eram bodhisattvas, eles também precisavam expandir. A condição de um bodhisattva é praticar pessoalmente e
expandir amplamente. E para demonstrar a consciência de expansão para todos esses bodhisattvas, pronunciaram em forma de poesia aquilo que denotava a tamanha malignidade do mundo que os assolariam, os tipos de admoestações que sofreriam e que, na verdade, ocorreram com Nichiren Daibosatsu, e ainda enumeraram aqueles que seriam os 3 tipos de inimigos. Bom, resumindo, esses bodhisattvas, para poderem receber essa palavra, esse incentivo, essa missão do nobre Buda, se colocaram à disposição e demonstraram que eles estavam cientes de tudo aquilo que poderia acontecer. E para o que então? Para que tipo de coisa eles estavam prontos? Eles estavam prontos para todo tipo de malignidade do mundo, tudo que é tipo de admoestações e sofrimentos. Mas, na verdade, tudo isso que aconteceu, que eles pregaram que poderia acontecer, incluindo os 3 tipos de poderosos inimigos, aconteceu com o grande mestre Nichiren Daibosatsu. E essa demonstração da consciência desses bodhisattvas corresponde a um famoso trecho deste capítulo, composto por 400 ideogramas, que, por se tornarem realidade na época de Nichiren Daibosatsu, apesar do sofrimento, fortaleceu ainda mais a sua consciência devota e sentimento de expansão. É impressionante. As coisas acontecem de um modo indesejado, o sofrimento aumenta e, como esse sofrimento, como essa adversidade já era prevista no Sutra Lotus, o grande mestre Nichiren Daibosatsu, por essa constatação, adquire a certeza maior de que está no caminho certo, de que o Sutra Lotus é, de fato, o Sutra da verdade, o Sutra verdadeiro, e fortalece ainda mais a sua fé. Essa é uma forma realmente primordial de se pensar a respeito dos acontecimentos. Na verdade, tais tipos de dificuldades que assolariam os propagadores, os expansionistas do Sutra Lotus, já haviam sido anunciadas também no 10º capítulo. Lembremos que o 10º capítulo foi o capítulo do orador sacro do Dharma, quando foi pregado que, se na era de Buda já existiam adversidades, quanto mais na era pós-Buda. Então, esse sofrimento que futuramente aconteceria para aqueles que seriam os propagadores do Sutra Lotus, era algo totalmente já previsto. E também, no capítulo do surgimento da Torre do Tesouro, foram anunciadas, quando foram anunciadas as 6 dificuldades e 9 facilidades, também essa dificuldade de propagar o Dharma nos dias de hoje também já faziam parte. Ou seja, não era mais novidade. Mas vamos então agora conhecer quais são os poderosos inimigos. Os poderosos inimigos, também chamados de Sanrui no Goteki. O primeiro desses 3 poderosos inimigos é chamado de Zokushu Zojoman, blasfemadores, inimigos orgulhosos. São os leigos que, por desconhecerem os ensinamentos e a sua retidão, caluniam os seguidores e chegam até a agredir
o propagador, o devoto dos Sutralots. Este é o primeiro tipo de poderoso inimigo. Blasfemadores. O segundo tipo de poderoso inimigo é chamado de Doomon Zojomon, inimigo clérigo. São inimigos orgulhosos que existem dentro do próprio clero. E quando nos deparamos com tais pessoas, essas pessoas atrapalham a nossa prática e levam as pessoas à perdição. Em outras palavras, são profissionais religiosos perdidos, sem instrução e que acham que podem salvar alguém. É o que mais tem por aí. Mas o pior é o terceiro poderoso inimigo. É o Sensho Zojoman. São os considerados santos do pau oco, né? Verdadeiros demônios enrustidos, que são pessoas criadoras de opiniões e respeitadas pela sociedade, mas que na verdade só levam à perdição. Só criam massificações que só fazem massificar também o sofrimento das pessoas. Então são esses três tipos de poderosos inimigos que os Sutralots prega que no mundo de hoje apareceriam. Mas o Sutra é completa. No entanto, devemos resistir a todos eles. Eles podem ser ameaçadores, eles podem ser malignos, mas se a nossa fé for suficientemente forte para resistirmos a todos eles, mal algum eles poderão fazer. Após a apresentação de cada poderoso inimigo, o Sutra segue com as palavras: mas devemos resistir a todos eles. Tá? Um dos sinônimos de fé, na verdade, como nós aprendemos pelos Sutralots, é resistência. Quem tem fé tem resistência. Quando a gente deixa de resistir, é porque se entregou aquilo que não deveria se entregar. Perdeu a fé, perde a resistência, acaba se entregando ao sofrimento. Na verdade, com a concretização de todos esses prenúncios, Nichiren Dai Bosatsu, que já sabia que essa era decadente, era Mapó, havia chegado, pôde constatar e obter a consciência de que ele era o renascimento do Visistakaritra, o Jogyo Bosatsu, de que ele seria o enviado de Buda pela força e propagação do Nammyo Renge Kyo para ser o Salvador. No entanto, ele não disse isso. Ele adquiriu a consciência por tudo que ele passou, que foi pregado nos Sutralots, principalmente nesse 13º capítulo, que somente aconteceria com aquele que seria o enviado de Buda. E tudo que estava previsto para acontecer, aconteceu com Nichiren Dai Bosatsu. Então, e tudo que estava previsto para acontecer, nos últimos 800 anos, só aconteceu com ele. Então, sem dúvida alguma, ele é o enviado do Buda primordial para, pela força e propagação do Nammyo Renge Kyo, levar as pessoas deste mundo à salvação. Mas isso nós só vamos aprender um pouco mais para frente, no 21º capítulo dos Sutralots. Nós estamos ainda no 13º. Muita água vai rolar ainda, tem muita coisa para aprender, para nós compreendermos o porquê de Nichiren Dai Bosatsu ter chegado, adquirido a consciência de que ele seria o renascimento do Jogyo Bosatsu. Por enquanto, vamos nos ater a este 13º capítulo. Voltando à parte da resistência, que é o que importa no aprendizado deste 13º capítulo.
Por mais que a pessoa passemos por esses poderosos inimigos, nós não podemos enraivecer, não podemos odiar, nem mesmo guardar rancor. Se somos verdadeiros devotos, nós temos mais que demonstrarmos compaixão. Quem não demonstra compaixão, não fortalece o sentimento de compaixão, vai estar de alguma maneira sempre nutrindo a raiva, o ódio, e vai sofrer por fim muito mais do que aquela pessoa odiada. E é justamente para ter compaixão na hora que precisamos ter, na hora da raiva, é que a fé deve ser fortalecida diariamente. É a virtude da resistência, né? Poder dedicar compaixão na hora do sofrimento. E como nós aprendemos, para quem não poupa sequer a própria vida, esse deve ser o espírito de determinação férrea. Nós aprendemos neste capítulo que o devoto, ele não poupa sequer a própria vida. Se ele não poupa sequer a própria vida, precisa valer a pena aquilo que, em função disso, ele se desprende totalmente. Se pararmos para pensar, nós jogamos e gastamos a vida à toa, muitas vezes por motivos banais, né? E sequer nos arrependemos. Então essa também é a proposta dos Sutralotes. Ao menos uma vez, oferecer essa vida para algo que vale a pena. Ao menos uma vez, fazer essa vida valer a pena, fazer valer a pena ter vivido. E para fazermos valer a pena ter vivermos, precisamos ter a plena consciência de que somos servos de Buda. E se temos essa consciência de que somos servos de Buda, essa consciência nos fará superar quaisquer obstáculos. Não é só por mim ou por alguém que eu resisto, é em nome de Buda que eu resisto e existo. Nichiren Daibosatsu, antes de ser exilado assado, onde passou um dos mais difíceis momentos de sua vida, ele se espelhou nessas palavras deste capítulo 13º para poder resistir. Tanto que, antes de partir para o exílio na ilha de Sado, ele deixou a seguinte escritura, que denota a sua plena consciência diante do sofrimento que ele estava prestes a passar. Ele passaria por um incalculável sofrimento, mas estava de acordo com aquilo que ele passaria, porque ele sabia que ele não passaria à toa, que seria em função do seu aperfeiçoamento espiritual e iluminação mútua que ele passaria por aquilo. Por isso, ele expressou em sua escritura da seguinte forma: para se tornar um Buda, não há como, senão passar por algo que o faça abster a própria vida, tal como consta no Sutra. Passar por inúmeras adversidades. Isso significa ler o Sutra verdadeiramente. Essa será a forma de fortalecimento da fé e o modo de aumentarmos e garantirmos a prosperidade futura. Também, ao partirmos deste mundo, tanto nós como quem compartilha dessa fé receberá a bênção da salvação. Ou seja, tem que ter desprendimento, tem que ter abnegação, abstenção e renúncia. Caso contrário, continuaremos vivendo apenas os nossos egos, os nossos instintos e individualismos. Para nos desprendermos
vivermos de um modo abnegado, nos abstermos e renunciarmos aquilo que nós precisamos renunciar para acumular virtudes e bênçãos, é preciso ter fé, é preciso ter coragem. E é isso que prega este 13º capítulo do Sutralos. Ao iniciar o dia, vamos oferecer as orações para concretizarmos as preces. E ao findar do dia, vamos fazer o mesmo para agradecer ter vivenciado mais um dia com saúde em prol do Dharma Sagrado. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Oh, mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim.